Obsessor. Osmar Barbosa pelo Espírito Lucas. Amor e Equilíbrio Audiobook. Segunda parte. Final. Gosta de desafios. Ela jamais seria capaz de estacionar em um lugar com poucas tarefas. Ela é uma guerreira, uma mulher de fibra e está sempre preparada para desafios dessa ordem. O umbral é um lugar denso, é muito difícil trabalhar nessa região. O espírito para permanecer no umbral precisa ser forte e ter coragem. Porque Lucas, entrar e sair do umbral é um processo energético desgastante. Toda vez que você entra no umbral, tem que estar preparado para as perdas fluídicas, e repô-las não é fácil. Eu reparei isso nas psicografias da Nina. Lembra-se quando estivemos no umbral com a caravana, no livro 5 Dias no Umbral? Sim, lembro-me bem. Pois, assim é o umbral, lugar de muito desgaste. Nossa Lucas, como é bom saber dessas histórias. Que histórias? Essas que vocês nos contam nas psicografias. Sobre o nosso passado? Sim, sobre tudo o que vocês já viverão para estarem onde estão. Você também tem um legado, Osmar. Sim, você e todos os que estão lendo esse livro, estão nesse orbe há milhares de anos. E tem sim, todos têm muitas histórias para contar. Eu não tinha pensado nisso. Ora, Osmar, se você é um espírito como eu, que já viveu centenas de vidas terrenas, certamente vocês têm muita coisa para contar. Que legal, você pode me contar alguma coisa das minhas vidas? Claro que não. Suas vidas estão no seu arquivo espiritual, e só a você pertence. E não é tão simples acessá-lo. Desculpe-me a curiosidade, eu pensei que vocês conseguissem acessar minhas vidas com facilidade. Engano seu, Osmar, os espíritos não têm permissão para acessar outros arquivos, que não sejam os seus. Para que um espírito possa acessar seu arquivo pessoal há de haver uma sintonia espiritual. Primeiramente é necessário que você permita e que o espírito que acessa tenha permissões exclusivas para isso. Mas, e as consultas espirituais, como elas funcionam? Como um espírito desencarnado pode ver uma coisa sobre mim? Como um mentor espiritual pode me orientar em minha caminhada? Para que isso ocorra, é necessário que você permita, como já disse. E necessário que você esteja em sintonia com ele, e além de permitir e estar em sintonia, é necessário que haja uma expansão de seu campo vibracional, uma simbiose espiritual. Assim, nós conseguimos ver algumas coisas, passar instruções e auxiliar nossos assistidos. Mas tem que haver uma íntima sintonia, sem ela não acessamos nada. Esse momento que estamos vivendo é uma perfeita sintonia, você se conecta a nós e nos permite passar as informações. Assim também se dá quando um assistido passa por uma consulta espiritual. Sintonia e permissão, Osmar. Eu e minha curiosidade, Lucas. Fico pensando, quem fui eu em outras vidas? O que fiz? Onde vivi e por aí vai. Todos vocês são muito curiosos. Mas tenha calma, um dia todo o seu arquivo de memórias lhe será lembrado. Aí você poderá saber quem você é realmente. E através dessas lembranças reconhecer suas falhas e refazer o caminho. Vou esperar, Lucas. Realmente temos que ter a compreensão de que tudo tem o tempo certo para acontecer. Espere. Você e todos os seus leitores ficarão muito surpresos quando deixarem a carne. Há muitas coisas a serem reveladas, e elas serão. Não vejo a hora. Não tenha pressa, dê tempo ao tempo. O tempo é o revelador de todas as coisas. Nada fica oculto, muito menos suas vidas e suas oportunidades. Gratidão, Lucas. Vamos ao umbral? Sim, estou pronto. Me concentrei, permite, e segui meu amigo Lucas. Chegamos novamente à caverna. E lá estava nosso personagem, Virgílio. Ele estava sentado, e a seu lado um rapaz. Olá Virgílio, disse Lucas. Olá, senhor, eu disse. Sentem-se rapazes, ordenou Virgílio. Nos sentamos nas mesmas cadeiras. Querem algo? Não, obrigado, disse Lucas. E você rapaz, quer alguma coisa? Não senhor, muito obrigado. Esse aqui ao meu lado é o Francisco, ele é um dos meus soldados.
Ele vai acompanhá-los na próxima viagem. Ele vai lhes mostrar como vive Jober. Anotem tudo, ao final teremos uma longa conversa sobre todos esses espíritos. Seguiremos sua orientação, disse Lucas. Francisco é alto, forte e tem as mesmas vestimentas de Ricardo. Cabelos longos jogados sobre os ombros de traços finos e elegante. Ele usa um cavanhaque e tem olhos claros. Vamos, senhores, disse o rapaz. Sim, dissemos. Nos levantamos e voltamos àquela trilha que nos afasta da caverna. Francisco é falante, e logo começamos a conversar. Vocês estão escrevendo sobre nós? Sim, disse-lhe. Eu não conheço você, Francisco, disse Lucas. Eu fui recrutado aqui mesmo, no Umbral. Quem te recrutou? Maísa. Vocês a conhecem? Sim, disse. Eu a conheci dias atrás, disse-lhe. Lucas ficou calado. Ela é nossa coordenadora. Ela nos falou disso. Você está há muito tempo aqui? Perguntei. Sim, eu vim para cá após uma encarnação muito complicada. Você pode nos dizer? Sim, eu era uma pessoa muito ruim. Fiz muita coisa errada e fui atraído para o umbral devido aos meus pensamentos e às minhas atitudes. Na verdade, a minha vida era um umbral. Eu não valorizei as oportunidades, e isso me causou muito sofrimento. Você viveu onde? Eu vivia em Luxemburgo. Fiz muitas coisas erradas, como disse. Quando fui assassinado, acordei aqui no umbral. Foram muitos anos de sofrimento, até que fui procurado por Maísa, que me ofereceu essa oportunidade. Abracei-a imediatamente. Há quantos anos você está aqui? Uns 120 anos. Não sei bem certo, não contamos tempo aqui. Compreendo. E o que você faz agora? Auxílio nas obsessões. Está difícil para mim entender essas obsessões, Francisco. Você vai entender tudo, tenha calma que o chefe vai lhe explicar direitinho nosso trabalho. Estou ansioso para saber. Vamos visitar agora um espírito que eu estou acompanhado. Você poderá fazer suas perguntas, e ao final compreenderás tudo o que fazemos. Obrigado, Francisco. Vamos seguindo. Vamos, disse. Caminhamos durante um bom tempo. E o Lucas permanecia em silêncio. O umbral é um lugar que sinceramente eu não desejo a ninguém. Frio, lamacento e triste. Eu não vi nada que seja bom naquele lugar. Tudo tem seu tempo, e nada está ao acaso. Capítulo 7. Jober. Chegamos a uma pequena cidade, entramos pela avenida principal. Havia várias lojas, comércios, e algumas casas. Ao final dessa grande avenida, demos de frente com um grande prédio de muros altos e guaritas de segurança. Que lugar é esse, Francisco? Uma prisão. É aqui que fico a maior parte de meu tempo. Seu obsidiado está aí? Sim, ele está aqui há mais de 15 anos. Deve ter feito algo horrível para estar nesse lugar. Eu percebi que era uma prisão antiga, bem velha mesmo. Vamos entrar e você poderá ver tudo pessoalmente. Caminhamos e logo chegamos a um grande corredor onde havia algumas celas. A cela que chegamos para visitar é a de número 18. Ao entrarmos olhei para um homem velho, ele estava deitado em uma cama feita de placas de cimento. No canto havia uma pia e um buraco onde ele fazia as suas necessidades. Não havia janela. O lugar era frio e úmido. Havia várias frases escritas na parede. Algumas motivacionais e outras um sincero pedido de perdão. Uma pequena corda, presa por 2 pregos na parede, sustentava algumas peças de roupas, que logo percebi serem de Jober. Na outra parede, eu li alguns versículos bíblicos e aquilo me intrigou. Entrem, disse Francisco. Entramos e ficamos de pé logo perto da grade da minúscula cela. Francisco se sentou nos pés da cama, sua mão tocou o corpo de Jober que se encolheu como se estivesse sentindo muito frio. Eu vi ali que os obsessores, quando tocam no obsidiado, ele reage. Jober se levantou, pegou um cobertor muito sujo e cobriu todo o corpo, algo estava lhe perturbando. O que você está fazendo, Francisco? Fazendo com que ele sinta que eu cheguei. Mas por que você faz isso? Eu sou seu obsessor.
Tenho que mostrar a ele que estou aqui. Por que você o está obsidiando? Lucas, eu posso levar o seu escritor a um lugar. Eu preciso mostrar para o Osmar quem na verdade é esse prisioneiro. Se eu puder ir com ele, sim. Então, vamos, disse Francisco. Naquele momento eu senti muito medo, e olha que não sou de sentir medo nas psicografias, afinal estou desdobrado. Francisco se levantou e com um gesto com os braços fomos levados novamente até o orfanato. Chegamos e o lugar estava cheio de pessoas. Havia uma festa, ou algo que eu ainda não estava entendendo. Algumas pessoas importantes estavam presentes, eu pude perceber pela roupa luxuosa que vestiam. Havia mais de uma dúzia de mulheres elegantes, todas muito bem vestidas. Parecia que havia uma disputa por chapéus com penas de aves coloridas. Os homens vestiam ternos finos e cartolas na cabeça. Algumas autoridades também estavam ali, eu percebi pela bajulação em que elas estavam envolvidas. Elas eram servidas com louça fina. O que é isso, Francisco? Tarde de chá. Tarde de chá? Sim, uma vez por mês o Monsenhor e as cuidadoras organizam esse evento para angariar recursos para manter o orfanato. Observe Osmar, disse Lucas quebrando seu silêncio. Todos riam, as crianças estavam todas arrumadas, estavam muito bem vestidas, os meninos com seus cabelos engomados e as meninas todas de tranças muito bem feitas. Lembre-me da morte de Jasmine. Ela não estava entre as crianças. Meu coração apertou. Como esses falsos podem fazer isso? Será que essas pessoas bem arrumadas sabem que uma dessas cuidadoras matou covardemente uma menina? Todos aguardam a entrada da diretora do lugar. Uma sineta é tocada por Maria, eu a reconheci. Toda vestida de branco, Ana entrou no salão com um pequeno sino às mãos. E após tocá-lo todos procuraram seus lugares e se sentaram. Eu, Lucas e Francisco ficamos muito próximos de todos. Senhoras e senhores, muito boa tarde. Disse Ana. Todos agradeceram com um sinal de cabeça. Por gentileza sentem-se, nosso venerável instrutor irá vos falar dentro de instantes. Todos se acomodam, os poucos que estavam de pé se afastaram encostando-se nas paredes revestidas de lindas cortinas brancas. O silêncio só é quebrado quando um coral de 6 idosos canta uma canção cristã. Meu coração estava abalado. Logo percebi que algo muito grave acontecia naquele lugar. Finalmente Jober adentra a grande sala. Eu levei um grande susto quando vi aquele homem todo paramentado. Suas roupas eram finas e elegantes. Jober chegou vestindo uma batina toda branca e no pescoço dependurado um lindo crucifixo de ouro com pedras preciosas. Todos ficaram de pé para receber a bênção daquele homem. Lembre-me do caso que ele mantinha escondido com Ana e novamente do espancamento que sofreu Jasmine. Eu preferi me calar e esperar até que Lucas ou Francisco dissessem algo. Jober se colocou de pé muito próximo às mesas e começou o seu discurso. Ele falava da necessidade de amparar aquelas pobres crianças que sofriam abandonadas pelos seus pais. Pedia dinheiro e donativos para que ele e suas auxiliares pudessem manter o orfanato Santa Teresinha. Após mais de meia hora discursando, finalmente Maria passa entre as mesas segurando uma sacola feita de veludo preto, onde as pessoas depositavam suas doações. Eu vi pessoas colocando dinheiro, joias, relógios e cheques. Altas quantias foram doadas. Meu Deus, pensei. Coitada dessas pessoas que estão doando dinheiro de boa fé. Se eles soubessem o que acontece aqui, certamente não seriam tão generosas. Francisco nos convida a sair dali. Venham, agora temos que esperar o chá da tarde terminar. Saímos e nos sentamos nos confortáveis sofás que estavam na varanda de frente do orfanato. Lucas permanecia calado. Então Osmar, está anotando tudo o que vê? Sim, Francisco, e confesso estou impressionado. Impressionado com o quê? Eu já estive aqui com o Lucas e com o Ricardo. Ah sim, o Ricardo está cuidando da Ana. Sim, ele nos trouxe aqui no dia da morte de Jasmine. Ele te contou que mais crianças foram mortas aqui. Sim, ele me falou. Um total de 4 crianças. Isso mesmo.
Esse grupo que você viu agora foram os responsáveis pelas mortes. Estamos na mesma época? Sim, meses depois da morte da menina. Por quanto tempo existiu esse orfanato? Muito tempo. Eu vou lhes mostrar algo que fez ruir as paredes dessa instituição. Foi depois desse dia que a desgraça se abateu sobre todos os responsáveis desse orfanato. Eu poderei ver? Sim, você está aqui para isso. Vamos só esperar você se ambientar espiritualmente com essa dimensão. Estamos em outra dimensão? Sim, para que eu pudesse te mostrar o que tenho, eu precisei te trazer para uma outra dimensão. Como esse lugar não existe mais, tivemos que prepará-lo para te mostrar tudo o que aconteceu aqui. Ok, o que tenho que fazer? Esperar, disse Lucas. Eu espero. Passaram-se algumas horas, até que todos os que estavam no evento foram embora. A noite chegou trazendo consigo uma chuva forte. O frio a acompanhou. Ventos fortes sopravam, e assovios vinham das árvores. A escuridão no lado de fora era total. Dentro do orfanato, alguns lampiões e algumas lamparinas clareavam o lugar. Estava tudo trancado. As cuidadoras já haviam providenciado a limpeza e arrumação do lugar. Todos estavam recolhidos. Foi quando Francisco nos convidou a entrar. Venham, senhores, disse ele. Entramos pela porta da frente que Francisco abriu com muita facilidade. Não me perguntem como ele fez aquilo, pois nem eu entendi. Entramos e ficamos de pé no corredor que dá acesso a 2 grandes quartos na parte dos fundos, após a grande sala onde aconteceu o evento. Foi quando eu vi Ana chegando trazendo consigo 3 meninas sonolentas. Elas foram arrancadas da cama que dormiam. Osmar, tenha cuidado com as palavras que você vai usar para relatar o que você vai ver agora, disse Lucas. Pode deixar. Ana entrou com as crianças. Esperamos por alguns minutos e finalmente Francisco nos convidou a entrar o quarto. Eu tenho 60 anos de encarnado. Fiquei órfão aos 14 anos. Passei por muitos momentos difíceis da minha vida. Vivi na rua, passei fome, quase não tinha roupa para vestir, enfim, sofri muito para chegar onde estou. Confesso que nunca imaginaria ver o que vi naquela noite. Ao entrar no quarto, meus olhos viram um homem deitado na cama a seu lado, Ana também nua, e 3 meninas despidas. Era Jober. O infeliz acariciava as crianças e fazia sexo com a maldita cuidadora. Eu fiquei chocado com as coisas que vi acontecerem ali na minha frente. Confesso que não tenho coragem de transformá-las em linhas nesse livro. Francisco, percebendo minha indignação, nos convidou a voltarmos à varanda. Eu estava muito triste com tudo o que presenciei naquele lugar. Que lugar maldito, pensava. Meu Deus, essa foi a minha expressão, naquele momento. Tentei me acalmar. Lucas se sentou ao meu lado. Osmar, fique calmo. Calmo, Lucas, como ficar calmo vendo tudo isso? Infelizes, isso é que esse homem e suas comandadas são. Como podem fazer isso a essas pobres crianças? Tenha calma, logo você irá ver como tudo isso acabou. Como acabou, Francisco? Espere e verás. Sofres no corpo as mazelas do espírito. Capítulo 8. A vingança. Naquele momento eu percebi que um homem estava escondido na parte lateral do orfanato, onde havia algumas janelas que eram daquele quarto. O homem era negro e de baixíssima estatura. Ele estava indignado com tudo o que estava acontecendo ali. Eu percebi que ele estava com muito ódio. Ele, assim como nós, presenciou a lamentável cena. Olhe, Osmar. Quem é esse homem? É ele o responsável pelos jardins e pelos cavalos que servem a Jober. É também seu cocheiro. Trabalha aqui no orfanato. Qual o nome dele? Sebastião, mas conhecido como Tião. E ele faz aqui observando tudo isso. Olhe, e verás. Algumas horas se passaram. A chuva agora era apenas uma garoa. O frio era intenso no lugar. O tal Sebastião estava com uma capa de couro que lhe cobria todo o corpo. Ele usava longas botas que quase chegavam ao joelho. Na mão ele tinha uma enorme faca. O homem se afastou e foi até as cocheiras. Nós o seguimos. Ele chegou no lugar, retirou a capa e se sentou sobre um monte de feno.
Seu rosto estava todo molhado, não sei se era da chuva ou suor. Em suas mãos estava a faca, e uma pedra que ele insistia em amolar o objeto lentamente. No seu rosto eu pude ver muito ódio. Ele trincava os dentes. Chegamos e nos sentamos do outro lado, bem próximos a ele. Lucas e Francisco permaneciam calados. Nessa hora eu me acalmei, não sei explicar, mas fiquei calmo. Aquelas imagens não saiam de minha mente, mas meu coração estava calmo. As horas se passaram até que Sebastião se levantou, colocou novamente a capa e se dirigiu ao orfanato. Nós o seguimos novamente. Sebastião percebeu que todos estavam dormindo. Ele entrou pela porta dos fundos onde fica a cozinha. Retirou as botas e começou a caminhar em direção ao quarto de Jober. Nós entramos atrás dele. Em passos lentos ele se dirigiu até o quarto pelo extenso corredor. A escuridão só era quebrada por uma pequena lamparina que estava sobre uma pequena escrivaninha no quarto de Jober. Lentamente Sebastião se aproximou e em um golpe certeiro desferiu a primeira facada no peito do homem. Foram muitas facadas. Sebastião colocou a sua mão esquerda sobre a boca de Jober que teve seu grito de pavor abafado. A morte foi cruel. Após constatar que Jober estava morto em sua poça de sangue, Sebastião pegou todo o dinheiro arrecadado em uma gaveta e deixou o lugar. Seguimos ele até o lado de fora do orfanato. Ele já havia preparado o melhor cavalo e sua fuga foi fácil. Lavou as suas mãos sujas de sangue, subiu em um cavalo e sumiu em meio à garoa fina e fria. Ninguém no orfanato ouviu ou assistiu o crime. Naquele momento voltamos ao quarto, eu, Lucas e Francisco. O ambiente foi invadido por uma névoa negra. Eu pude ver quando 4 homens vestidos de preto, pegaram o espírito de Jober e o tiraram dali. Voltamos à varanda e nos sentamos nos sofás. Eu estava apavorado com tudo aquilo. Havia em meu coração mistos sentimentos. Está melhor agora, Osmar? Em que sentido? Estás menos impressionado com o que você viu. As 2 cenas me impressionaram muito, Francisco, eu não gostaria de ter visto nenhuma delas. Eu acho que uma coisa dessas não se paga com a morte. Perdoe-nos, mas é necessário que você veja e relate tudo para que possas compreender nosso trabalho. Sim, não se preocupe, disse. E agora? E agora o quê? Para onde vamos? Vamos voltar ao presídio, disse Francisco. Sim, vamos. Em poucos segundos chegamos ao lugar. Logo percebi que aquele homem que estava ali sofrendo era Jober. Ele estava sentado na cama, eu pude ver as suas costelas. Magro, barbudo e acabado, eu vi aquele homem ali pagando pelos seus pecados. Eu posso te perguntar uma coisa, Francisco? Sim. Se Jober foi assassinado, como pode ele estar aqui preso? Estamos na vida seguinte dele. Então essa prisão está na vida depois daquele dia que ele foi assassinado. Sim, logo que chegou à vida espiritual ele pediu uma outra oportunidade. Essa lhe foi concedida. Mas, o que será que ele fez agora para estar preso? Quer mesmo ver? Sim, precisamos saber o que ele aprontou dessa vez. Venha, vamos voltar à caverna, disse Francisco, pondo-se a caminhar em direção à porta. Nos levantamos, e voltamos à caverna no umbral. Não havia ninguém lá. Francisco então pediu para que aguardássemos a chegada de Virgílio. Ele precisaria autorizar que eu fosse levado àquela vida de Jober. Passados alguns minutos, Virgílio apareceu e sentou-se em seu costumeiro lugar. Eu e o Lucas já estávamos sentados esperando pelo nobre espírito. Francisco estava de pé, ao lado do trono, esperando por Virgílio. Ele chegou, nos cumprimentou e se sentou rapidamente. O que tens para contar agora, Francisco? Eu preciso de sua autorização para levá-los à vida atual de Jober. Leve-os, tens minha permissão. Nesse momento Maísa chega ao lugar. Percebi no olhar de Lucas que ele ficou feliz com a presença da moça. Olá, senhores, disse a linda jovem ao chegar. Maísa passa muito perto de nós e cumprimenta Lucas com um aperto de mão. Como vai, Lucas? Eu estou bem, e você? Estou ótima.
Ela então senta-se em uma cadeira muito próxima à de Virgílio. O nobre obsessor se ajeita na cadeira e nos olha com seriedade. Lucas, você ainda não esqueceu Maísa. Como assim, não esqueci, Virgílio? Maísa me contou sobre o passado de vocês. Não tem como esquecer o que vivemos juntos na França, disse Lucas. Realmente você e Maísa foram muito importantes para a vitória de Joana. Estávamos preparados e os 9 dias foram suficientes para o que aconteceu. Pena você ter desencarnado naquele dia, Lucas. Estava em meu destino que seria assim. Eu admiro muito o sentimento que Maísa e você nutrem um pelo outro. Sei que não é amor, sei também que vocês viverão uma grande paixão. Mas isso é coisa do passado. Deixemos o passado onde está. Sim, o que sinto por Maísa na verdade é uma grande admiração pelo que ela é e pelo que faz por todos. Foi sem dúvidas a melhor escolha que fiz, quando a convidei para trabalhar ao meu lado. Você é um homem de sorte, Virgílio, disse Lucas. Obrigado, disse Virgílio. Maísa levanta-se e aproxima-se de nós. Lucas se põe de pé. Eles se abraçam como se precisassem daquele abraço para selar a saudade. Foi um abraço longo, assistido por todos que estavam ali. Você é muito importante para mim, Lucas, saiba que jamais esquecerei o que você fez por mim naquele dia. Eu faria tudo novamente, Maísa. Intrometido eu perguntei. O que você fez, Lucas? Essa é uma longa história, Osmar, depois eu te conto. Maísa sorriu e abraçou Lucas novamente. Seu sorriso encantou todos os que estavam presentes. Eles se afastaram e Francisco nos convidou a continuar. Virgílio olhava tudo serenamente. Vamos, senhores, vamos à vida de Jober. Sim, disse Lucas se levantando e me puxando pelo braço. Venha, Osmar, vamos. Saímos da caverna, havia um traço diferente no rosto de Lucas, eu percebi que ele estava melhor, mais aliviado, mais feliz. Mas o que será que aconteceu naquele fatídico dia? Por que aquele abraço? Eu precisava entender por que o Lucas reagia sempre à presença de Maísa. A encarnação é como uma roupa nova, precisamos ter cuidado com ela. Osmar Barbosa capítulo 9. A escolha. Chegamos novamente ao presídio. Era noite. Ao entrarmos na cela encontramos Jober com a cabeça muito perto do buraco onde se faz as necessidades, ele estava vomitando. Havia 3 espíritos horríveis ao lado dele. Eles riam e se divertiam com o mal-estar de Jober. Ao perceberem a presença de Francisco, esses espíritos saíram rapidamente da cela. Francisco se aproxima e impõe as suas mãos sobre a cabeça do magro e pobre homem, e após alguns minutos, Jober melhora e se deita na fria cama da cela. Francisco se senta novamente ao lado de Jober. A cela tem uma lâmpada que logo que chegamos foi apagada pelos guardas do lugar. A escuridão era total. Jober tentava dormir, eu percebi que ele tinha muita dificuldade de pegar no sono. Esperei pelo momento certo para perguntar sobre aqueles obsessores que estavam aterrorizando Jober. Lucas se sentou ao meu lado. Nos sentamos no chão. Jober respirava ofegantemente. Parecia que ele não estava bem. Algo estava errado. Esperamos por alguns minutos até que Jober conseguiu pegar no sono. Francisco me olhou como se esperasse por minhas infinitas perguntas. O que queres saber, Osmar? Quem eram aqueles espíritos que estavam aqui perturbando o Jober? Obsessores. Obsessores, mas você não é o obsessor de Jober. Eu sou um obsessor, meu trabalho é cuidar do Jober. Cuidar ou obsidiar? Osmar, você viu aqueles 3 espíritos que estavam aqui e provocaram o mal-estar de Jober? Eu vi muito rapidamente, pois quando chegamos eles saíram em disparada. Eu vou te mostrar essa vida de Jober, depois iremos conversar e você poderá entender sobre esses obsessores que estavam aqui. Certo, disse. Lucas permanecia ao meu lado calado. Feche os seus olhos, Osmar. Imediatamente fechei os meus olhos e comecei a ver em uma grande tela a vida de Jober. Chegamos em uma casa bem humilde. Não havia muitos móveis, o fogão era a lenha e as paredes de barro.
No lado de fora, algumas hortaliças plantadas. Uma roça de milho e uma plantação de subsistência. Havia uma mulher que estava dormindo, e ao seu lado uma menina de uns 8 anos. No outro cômodo, um homem e um menino. Todos dormiam. Na cena seguinte eu fui levado à casa vizinha, e lá estava Jober dormindo. Era na verdade um pequeno barraco, também feito de barro. No lugar só havia uma cama e um fogão a lenha, uma pequena cadeira e um sofá muito velho, na verdade todo rasgado. Algumas roupas estavam estendidas em um varal na entrada do barraco. Era noite de lua cheia. Eu consegui perceber, pois era a única luz do lugar. Um homem, negro de estatura mediana, entra na casa onde dormiam aquela família, e sem que ninguém percebesse ele pega a menina no colo e sai do lugar. A menina se chamava Clara. O dia nasce. Desesperados os pais de Clara começam a procurar pela menina. Jober é acordado pelos vizinhos que lhe questiona sobre o paradeiro de Clara. Fortes pancadas na porta do humilde barraco acordam Jober. Ele se levanta rapidamente e abre a porta. Onde está a minha filha? Diz Noêmia, a mãe de Clara. Sua filha, como assim? Diz Jober ainda acordando. Onde está a minha filha, seu desgraçado? A Clarinha? Clarinha? Como assim Clarinha? Sua filha. Diogo chega e agride fortemente Jober. Tonto devido ao soco que levou, Jober cai ao solo. Outros homens começam a espancá-lo. A confusão é grande. Jober tenta se defender da agressão. Seu rosto está lavado de sangue. Por sorte, a polícia chega ao lugar. Imediatamente os policiais fazem um cerco ao barraco e Jober é salvo. Algemado ele é colocado na viatura policial e levado para a delegacia. Interrogado, ele nega qualquer participação no sumiço de Clara. Horas depois o corpo da menina é encontrado em uma mata atrás do barraco em que Jober mora. Todos querem a morte do estuprador. Jober continua preso. Sem condições de pagar um advogado ele é condenado, já que havia vestígios de que a menina Clara estivera em seu barraco naquele dia. Abatido e triste, Jober é condenado a 30 anos de prisão. Meu Deus, condenaram um inocente, disse assim que a tela se apagou. Jober, agora sofre sem ter nenhuma culpa no ocorrido, Osmar, disse Francisco. E o que vai ser dele? Ele vai morrer aqui mesmo. Morrer? Sim, daqui a alguns anos ficará muito doente e morrerá. Mas, nesse momento Lucas me interrompeu. Osmar, tenha calma, tudo lhe será explicado no momento oportuno. Está bem, Lucas. Olhei para aquele pobre homem, jogado sobre uma cama fria, doente e sofrendo. Eu fiquei com muita pena de Jober naquele momento. Será que ele está pagando por tudo aquilo que fez no orfanato? Será que Deus está castigando Jober? Meus pensamentos variavam, pois eu tentava entender o que realmente estava acontecendo ali. Venha Osmar, vamos voltar à caverna, disse Francisco. Sim, vamos. Olhei para Jober e fiz uma prece íntima para ele. Saímos do presídio e logo chegamos à caverna. E lá estavam Virgílio, Maísa, Ricardo e um outro espírito que me foi apresentado naquele momento. Era uma jovem de nome Simara. Loira de olhos claros, alta e vestida com uma túnica branca que lhe cobria todo o corpo. Nos cabelos tranças enfeitadas com pequenas pedras coloridas. Seu semblante era de um anjo, loiro de olhos azuis. Eu fiquei muito impressionado com a beleza de Simara. Ela aparentava uns 25 anos, não mais que isso. Logo que chegamos e nos sentamos eu fui apresentado a ela. Lucas sorriu quando viu a presença de Simara, eu percebi que eles já se conheciam. Sejam bem-vindos, Osmar e Lucas, disse Virgílio. Obrigado, Virgílio, disse. Querem alguma coisa? Não, obrigado, disse Lucas. Hoje temos uma convidada muito especial. Eu conheço a Simara. Eu sei, Lucas, eu sei. É muito bom te ver por aqui, Simara, disse Lucas. Eu é que agradeço essa oportunidade a todos vocês, disse a meiga menina. Esse é o Osmar, nosso escritor, disse Maísa se dirigindo a Simara. Seja bem-vindo, Osmar.
Obrigado, eu disse encantado com a luz que ela irradiava a todos nós. Eu percebi que Simara era um espírito muito evoluído. Havia algo inexplicável naquela doce menina. Simara, eu sugiro que comecemos explicando ao Osmar quem é você. Eu sei que ele vai te encher de perguntas pois precisa dessas informações para colocar em seu livro, disse Maísa. Sem problemas, podemos começar assim. Simara se senta em uma cadeira confortável que foi colocada ao lado direito de Virgílio, no lado esquerdo estava sentada Maísa. Ricardo e Francisco estavam ao nosso lado, também sentados confortavelmente. Logo imaginei que teríamos uma longa conversa. Foi Simara quem começou a falar. Osmar, eu me chamo Simara, vivo na Colônia das Flores e auxilio Maísa e Virgílio na difícil tarefa que eles realizam aqui no Umbral. Tenho 26 anos. Encarnei muitas vezes no Brasil e em outros países, principalmente na Europa. Hoje não encarno mais. Lutei muito pela minha evolução e graças a Deus e às minhas transformações, hoje dirijo um setor muito importante na colônia em que vivo. Todas as colônias estão alinhadas ao Virgílio. Nosso nobre amigo realiza um trabalho muito importante dentro dos processos evolutivos que os espíritos escolhem passar para depurar as mazelas contraídas nas encarnações, e assim ascenderem a planos maiores. Como já lhe informaram, nada está ao acaso. Na verdade, tudo está em conformidade com o desejo da criação. Hoje eu vim aqui a convite de Virgílio para lhe esclarecer alguns fatos, aqueles que você presenciou como exemplo, e a partir dessas experiências podermos lhe falar mais sobre a obsessão. Sobre os processos obsessivos e como tudo é organizado para que tudo se cumpra. Eu me sinto lisonjeado por essa oportunidade. Obrigado, Simara. Nós é que agradecemos por sua disponibilidade em levar essas informações. Obrigado. Podemos começar? Sim, Virgílio, vamos começar, disse Lucas. Eu me preparei para ouvir atenciosamente aqueles ensinamentos. Meu coração estava sereno. E meu espírito muito feliz com tudo aquilo. Uma outra jovem chega ao lugar trazendo uma jarra em uma bandeja. O líquido era transparente como água. Algumas taças brancas estavam em volta da jarra. Todos se serviram e começamos a conversar. Lucas estava ao meu lado, calmo e sereno. Ricardo sentado à esquerda e Francisco ao seu lado. O que esperar daquele encontro? Quais seriam as informações que me seriam passadas? Minha curiosidade só aumentava, eu estava ansioso para saber o que eles iriam me revelar. Há muitos mistérios ainda incompreensíveis para nós encarnados. Capítulo 10. A obsessão. Finalmente Simara começa a falar. Osmar, como você e todos os encarnados sabem, existem muitos tipos de obsessão. E vou explicar algumas delas, seus motivos e como são tratadas aqui na vida espiritual. Pode ser? Sim, claro que sim. Embora alguns afirmem que a obsessão é uma enfermidade psíquica, você poderá acompanhar pessoalmente alguns motivos para que um espírito obsidie outro espírito. Muitas vezes a obsessão caracteriza-se pela subordinação de uma mente que assimila sugestões de outra, capazes de retirar-lhe a razão e a vontade. Essa é a forma mais comum na obsessão. O Lucas me explicou sobre sintonia. Isso, para que tudo aconteça tem de haver uma permissão, uma sintonia, seja ela benéfica ou maléfica. Compreendo, Simara. Mas existem outras formas, e falaremos também sobre elas. Sou todo ouvidos. Osmar, há de se observar que espíritos bons jamais praticam a obsessão maléfica. Quando compreendemos o que somos e quais são os propósitos do Criador para com as criaturas, perdoamos nossos agressores e seguimos em frente. Entendi. Mas há aqueles que não conseguem perdoar. Esses sofrem igualmente, obsidiando aquele que lhe fez algo grave, ou não, pois o processo obsessivo se dá através da sintonia do obsessor com seu obsidiado. Como já lhe foi explicado pelo Lucas. Eles precisam estar na mesma sintonia, compreende? Sim, perfeitamente. Então, vamos em frente, disse Simara. Eu vou citar para você algumas das causas da obsessão, pode ser? Sim, Simara, por favor.
As causas da obsessão variam de acordo com o caráter do espírito. Às vezes é uma vingança que ele exerce sobre a pessoa que o magoou nesta vida ou em existências anteriores. O que todos precisam entender é que até a obsessão precisa ser supervisionada. Logo verás o que digo. Muitas vezes, é o simples desejo de fazer o mal. Ou alguém que se sentiu ferido, e assim deseja ferir também, tomando para si o julgo de que aquele que com o ferro fere, com o ferro deve ser ferido. Eu compreendo. É muito comum Osmar, a obsessão de encarnado para encarnado, e sobre esses nós não temos domínio e muito menos permissão para interferir, afinal o livre-arbítrio está em jogo. Coisas da terra são da terra, é isso. Sim, o que fazes durante a encarnação conscientemente, não nos cabe a intromissão, aliás de nenhum espírito desencarnado. Nós não estamos no universo para interferir no livre-arbítrio, Osmar, disse Virgílio entrando na conversa. Compreendo. Ressalto aqui a importância de falarmos um pouco mais sobre a obsessão de encarnado para encarnado, disse Maísa. Sim, podemos falar mais sobre isso, disse Ricardo. Está bem, vou explicar alguns tipos, disse Simara. A obsessão de encarnado para encarnado existe em grande número no plano terreno. Como se caracterizam elas, Simara? Perguntei. Esse tipo de obsessão se caracteriza pela capacidade que alguns espíritos têm de dominar mentalmente aqueles que alegem como suas vítimas. Esse domínio é mascarado com alguns nomes tais como ciúme, inveja, paixão, poder, orgulho, ódio, e é exercido às vezes, de maneira tão sutil que o obsidiado se sente extremamente amado, protegido, seguro, enfim, feliz. Que loucura, mas por que isso acontece? Essas obsessões ocorrem por conta de um amor que se torna tirano e possessivo, tolhendo e sufocando a liberdade do outro de pensar, agir e seguir seu próprio destino. Você pode me dar algum exemplo? Sim, claro que sim. Exemplo: namorado que limita a liberdade da namorada, noivo que proíbe a noiva de seguir seu caminho, marido que sufoca a esposa impondo regras no relacionamento, sufocando a liberdade do outro. Pessoas que escravizam os seus, impondo seus caprichos, tiranizando o companheiro e escravizando filhos, parceiros, amigos e familiares em geral. Infelizmente é o que mais vejo. Mas o universo está caminhando a passos largos para uma melhora nos relacionamentos, disse Lucas. Eu conheço pessoas que por terem poder financeiro, escravizam todos ao seu redor, impondo através do poder financeiro seus desejos. Conheço muita gente que sofre na mão desses tiranos. Provavelmente será hóspede aqui no umbral quando deixar a vida física. Ou reencarnará muito pobre para, através da pobreza, conhecer a humildade, e através dessa experiência transformar-se intimamente. Colheita, Lucas. Sim, colheita, disse Maísa. Mas vamos em frente, disse Virgílio. Sim, vamos, diz Maísa. Você pode nos falar sobre a obsessão de desencarnado para desencarnado, se é que ela existe? É que eu li um artigo sobre esse tipo de obsessão. Eu poderia retratá-lo aqui para nossa reflexão, o que acham? Ótima ideia, Osmar, relate, disse Virgílio. Segundo os ensinamentos espíritas e em alguns livros psicografados temos as seguintes informações. São espíritos que obsidiam espíritos. Desencarnados que dominam outros desencarnados são expressões de um mesmo drama que se desenrola tanto na Terra quanto no plano espiritual inferior. Espíritos endividados e compromissados entre si mesmos, através de associações tenebrosas, de idêntico padrão vibratório, se aglomeram em certas regiões do espaço, obedecendo à sintonia e à lei de atração, formando hordas que erram sem destino ou se fixam temporariamente em cidades no umbral, núcleos de sombras e trevas. Tais núcleos têm dirigentes, que se proclamam juízes, julgadores, chamando a si a tarefa de distribuir justiça aos espíritos igualmente culpados e devotados ao mal, ou endurecidos pela revolta e pela descrença. Bem-vindo ao umbral, Osmar, disse Francisco. Então é isso que mais se vê aqui. Sim, é isso que mais tem aqui, disse Maísa. Voltando ao nosso tema, eu tenho ainda alguns tipos de obsessão para mostrar, disse Simara.
Desculpe-me, Simara. Vamos em frente, disse a jovem. Existe também a obsessão de encarnado para desencarnado, essa eu vou explicar como funciona. Meu Deus, disse. As expressões de amor egoísta e possessivo, por parte do que ainda estão na carne, redundam em fixação mental daqueles que desencarnaram, retendo as reminiscências terrestres. Essas emissões mentais constantes, de dor, revolta, remorso e desequilíbrio terminam por imantar o recém-desencarnado aos que ficaram na Terra, não lhe permitindo alcançar o equilíbrio de que carece para enfrentar a nova situação. Por estar inconformado com a morte e o desespero, advindos da perda de um ente querido, podem transformar-se em obsessão que irá afligi-lo e atormentá-lo. Idêntico processo se verifica quando o sentimento que domina o encarnado é o do ódio, da revolta, etc. As brigas e os desentendimentos nas disputas de herança entre herdeiros, fatores geradores de mágoas, podem atrair o espírito desencarnado, diretamente relacionado com o problema, afligindo-o de tal forma que não consegue se desligar dos familiares. A inconformação pelo retorno ao plano espiritual de um ente querido, a saudade inconsolável ou a tristeza profunda após os funerais são outros fatores de fixação, capazes de manter prisioneiro o desencarnado. Esse seu ensinamento é muito oportuno, Simara. Muitas pessoas vivem isso diariamente e nem se dão conta de como resolver essas questões com amor e paz, é importante para o desencarnado. Esse é o intuito dessa obra, Osmar, passar o máximo de informações a respeito do tema, para dar conhecimento e sabedoria a seus leitores, disse Lucas. Eu sou grato. Aliás, nós somos gratos. Um outro tipo que acho bem proveitoso é a obsessão de desencarnado para encarnado, disse Ricardo. Sim, eu acho muito importante, Simara. Então vamos lá, a obsessão de desencarnado para encarnado é muito comum. Sendo a mais conhecida, caracteriza-se pelo domínio de um desencarnado sobre alguém que vive no plano físico. As causas são várias. Vamos citar algumas delas, pode ser? Sim, claro. Anote aí: amores exacerbados, ódios incoercíveis, dominação absolutista, fanatismo injustificável, avareza incontrolável, morbidez ciumenta, abusos do direito como da força, má distribuição de valores e recursos financeiros, aquisição indigna da posse transitória, paixões políticas e guerreiras, ganância em relação aos bens perecíveis, orgulho e presunção, egoísmo nas suas múltiplas facetas são as fontes geradoras desse funesto condutor de homens, que não cessa de atirá-los nos resvaladouros da loucura, das enfermidades portadoras de síndromes desconhecidas e perturbantes do suicídio. Direto ou indireto. Osmar, quando alguém morre, esse alguém não perde sua liberdade, e sendo livre, ele pode muita coisa fazer. Vocês já me explicaram isso, eu compreendo que o espírito é livre em todo lugar, Lucas. Mas como também já te dissemos, há um controle sobre tudo o que ele criou e cria. Eu acredito nisso. Logo te mostraremos como tudo isso é gerenciado. Obrigado, Lucas. Simara retoma a palavra. Osmar, existem ainda alguns tipos já qualificados de obsessão, que ainda tenho que te explicar. Eu vou lhe apresentar mais duas muito comuns, ok? Está bem, Simara. É muito comum também a obsessão recíproca, Osmar. Como ela acontece, Simara? Assim, como as almas afins voltadas para o bem cultivam a convivência amiga e fraterna. Sob outro aspecto, as criaturas se procuram para locupletar-se das vibrações que permutam e nas quais se comprazem. Essa característica de reciprocidade transforma-se em verdadeira simbiose, quando dois seres passam a viver em regime de comunhão de pensamentos e vibrações. Isto ocorre até mesmo entre os encarnados que se unem através do amor desequilibrado, mantendo um relacionamento enervante. São as paixões avassaladoras que tornam os seres totalmente cegos a quaisquer outros acontecimentos e interesses, fechando-se ambos num egoísmo a dois, altamente perturbador. Esses relacionamentos geralmente terminam em tragédias, se um dos parceiros modificar o seu comportamento em relação ao outro. E para finalizar minha apresentação, eu gostaria de falar sobre a auto-obsessão. Vamos em frente, disse. A auto-obsessão a miúde.
se atribui aos espíritos, das maldades de que eles são inocentes. Alguns estados doentios e certas aberrações que se lançam à conta de uma causa oculta, derivam do espírito do próprio indivíduo. O homem não raramente é obsessor de si mesmo. É incalculável o número de pessoas que comparecem aos consultórios, queixando-se dos mais diversos males para os quais não existem medicamentos eficazes e que são tipicamente portadores de auto-obsessão. São cultivadores de moléstias fantasmas. Vivem voltadas para si mesmos, preocupando-se em excesso com a própria saúde, descobrindo sintomas, dramatizando as ocorrências do dia a dia, sofrendo por antecipação situações que jamais chegarão a se realizar, flagelando-se com o ciúme, a inveja, o egoísmo, o orgulho, o despotismo e transformando-se em doentes imaginários, vítimas de si próprios, atormentados por si mesmos. Todos ficam em silêncio naquele momento até que eu resolvi quebrá-lo. Existem mais tipos, Simara. Sim, mas não é o momento certo de lhe explicar, vocês ainda não compreenderiam. Certo, eu agradeço. Mas se você quiser podemos falar sobre os graus da obsessão. O que acha? Diz a jovem. Existem graus de obsessão? Sim, eu vou lhe explicar. Está bem. A obsessão, Osmar, apresenta caracteres diversos, que é preciso distinguir e que resulta do grau do constrangimento e da natureza dos efeitos que produz. A palavra obsessão é, de certo modo, um termo genérico, pelo qual se designa esta espécie de fenômeno, cujas principais variedades são a obsessão simples, a fascinação e a subjugação, como lhe expliquei acima. Sim. Vamos falar sobre a obsessão simples. Sim. A obsessão simples acontece quando um espírito malfazejo se impõe a um médium, se imiscui a seu mau grado, nas comunicações que ele recebe, o impede de se comunicar com outros espíritos e se apresenta em lugar dos que são evocados. Ninguém está obsidiado pelo simples fato de ser enganado por um espírito mentiroso. O melhor médium se acha exposto a isso, sobretudo no começo, quando ainda lhe falta a experiência necessária, do mesmo modo que os encarnados, os mais honestos podem ser enganados por velhacos. Pode-se, pois, ser enganado, sem estar obsidiado. A obsessão consiste na tenacidade de um espírito, do qual não consegue desembaraçar-se a pessoa sobre quem ele atua. Podem incluir-se nesta categoria os casos de obsessão física, isto é, a que consiste nas manifestações ruidosas e obstinadas de alguns espíritos, que fazem-se ouçam, espontaneamente, pancadas ou outros ruídos. A obsessão simples é parasitose comum em quase todas as criaturas, em se considerando o natural intercurso psíquico vigente em todas as partes do universo. Tendo-se em vista a infinita variedade das posições vibratórias em que se demoram os encarnados, estes sofrem quando influem em tais faixas, sintonizando, por processo normal, com os outros comensais aí situados. No momento do sono, encarnados sob o jugo de obsessão simples encontram-se com os seus afins, encarnados ou não, com os quais se identificam, recebendo mais ampla carga de necessidades falsas. Quando despertam, trazem a mente atribulada, tarda, sob incômodo cansaço físico e psíquico, encontrando dificuldade para fixar os compromissos e lições edificantes da vida. Na obsessão simples, pode-se instalar ideia fixa, que conduz ao intercâmbio mental com outros espíritos afins. Surgem, como efeito natural, as síndromes da inquietação, as desconfianças, os estados de insegurança pessoal, as enfermidades de pequena monta, os insucessos em torno do obsidiado que soma as angústias, dando campo a incertezas, a mais ampla perturbação interior. Meu Deus! Outro tipo muito comum, Osmar, é a fascinação, que vou explicar agora. Por favor. A fascinação tem consequências muito mais graves, Osmar. É uma ilusão produzida pela ação direta do espírito sobre o pensamento do médium e que, de certa forma, lhe paralisa o raciocínio. O médium fascinado não acredita que o estejam enganando. O espírito tem a arte de lhe inspirar confiança cega, que o impede de ver o embuste, ainda quando esse absurdo salte aos olhos de toda a gente. Fora erro acreditar que a esse gênero de obsessão só estão sujeitas as pessoas simples, ignorantes e baldás de senso.
Dela não se acham isentos nem os homens de mais espírito, os mais instruídos. Compreende-se facilmente toda a diferença que existe entre a obsessão simples e a fascinação. Na primeira, o espírito que se agarra à pessoa não passa de um importuno pela sua tenacidade e de quem aquela se impacienta por desembaraçar-se. Na segunda, a coisa é muito diversa. Para chegar a tais fins, preciso é que o espírito seja destro, ardiloso e profundamente hipócrita, porquanto não pode operar a mudança e fazer-se acolhido, senão por meio da máscara que toma e de um falso aspecto de virtude. Por isso mesmo, o que o fascinador mais teme são as pessoas que veem claro. Daí consistir a sua tática, quase sempre, em inspirar ao seu intérprete o afastamento de quem quer que lhe possa abrir os olhos. À medida que o campo mental da vítima cede área, esta assimila não apenas a indução telepática, mas também as atitudes e formas de ser do seu hóspede. Meu Deus! Posso lhe falar agora sobre subjugação? Sim, claro. A subjugação Osmar é uma constrição que paralisa a vontade daquele que a sofre e o faz agir a seu mau grado. Numa palavra, o paciente fica sob um verdadeiro jugo. No painel das obsessões, à medida que se agrava o quadro da interferência, a vontade do hospedeiro perde os contatos de comando pessoal, na razão direta em que o invasor assume a governança. A subjugação pode ser física, psíquica e, simultaneamente, fisiopsíquica. Estou impressionado com tantas informações, confesso ter estudado bastante sobre obsessão, mas sou grato por tantas informações preciosíssimas. Não agradeça, escreva, disse Lucas. Estou escrevendo e aprendendo, gratidão Simara. Podemos prosseguir? Sim, claro. A primeira Osmar, não implica na perda da lucidez intelectual, porquanto a ação dá-se diretamente sobre os centros motores, obrigando o indivíduo, não obstante se negue à obediência, a ceder à violência que o oprime. Neste caso, podem irromper as enfermidades orgânicas, por se criarem condições celulares próprias para a contaminação por vírus e bactérias ou perturbar-se o anabolismo como o catabolismo. No segundo caso, o paciente vai sendo dominado mentalmente, tombando em estado de passividade, não raro sob tortura emocional, chegando a perder por completo a lucidez. Perde temporária ou definitivamente durante a sua atual encarnação a área da consciência, não podendo livremente expressar-se. Por fim, assenhoreia-se, simultaneamente, dos centros do comando motor e domina fisicamente a vítima, que lhe fica inerte, subjugada, cometendo atrocidades em seu nome. A subjugação é também chamada de possessão, uma vez que há domínio mais severo do obsessor sobre o obsidiado. Se na obsessão o desencarnado age externamente, com o auxílio do seu perispírito, na possessão ele substitui, por assim dizer, ao espírito encarnado, toma-lhe o corpo para domicílio, sem que este, no entanto, seja abandonado pelo seu dono. Agindo assim, o espírito desencarnado constrange o encarnado a ver, a falar e a agir, ao mesmo tempo que o sobrecarrega de problemas físicos e morais. Simula uma espécie de posse, daí, a expressão possessão. Ouvindo a mensagem em caráter telepático, transmitida pela mente livre, desencarnado, começa por aceder ao apelo que lhe chega, transformando-se, por fim, em diálogos nos quais se deixa vencer pela pertinácia do tenaz vingador. Justapondo-se sutilmente cérebro a cérebro, mente a mente, vontade dominante sobre vontade que se deixa dominar, órgão a órgão, através do perispírito pelo qual se identifica com o encarnado, a cada sessão feita pelo hospedeiro, mais coercitiva se faz a presença do hóspede, que se transforma em parasita insidioso, a simbiose esdrúxula, em que o poder da fixação da vontade dominadora consegue extinguir a lucidez do dominado, que se deixa apagar. Confesso estou atordoado com tantas informações. Você quer parar, Osmar? Não, vamos continuar. Eu vou lhe falar agora sobre loucura e obsessão, pode ser? Sim. Então vamos em frente. A loucura e obsessão, diz a doce Simara. Todas as grandes preocupações do espírito, Osmar, podem ocasionar a loucura. A loucura provém de um certo estado patológico do cérebro, instrumento do pensamento.
Estando o instrumento desorganizado, o pensamento fica alterado. A loucura é, pois, um efeito consecutivo, cuja causa primária é uma predisposição orgânica, que torna o cérebro mais ou menos acessível a certas impressões. Esse fato é tão real que é muito comum que vocês, encarnados, encontrem pessoas que desenvolvem grande atividade mental e nem por isso apresentam sintomas de loucura. Outras, porém, ao influxo da menor excitação nervosa, apresentam sinais de perturbação mental. Existindo uma predisposição para a loucura, toma esta o caráter de preocupação principal, que então se torna ideia fixa. Esta poderá ser a dos espíritos, num indivíduo que deles se tenha ocupado, como poderá ser da fortuna, do poder, de uma ciência, da maternidade, de um sistema político ou social. É provável que o louco religioso se tivesse tornado um louco espírita, se o espiritismo fosse a sua preocupação dominante. É muito diáfana a linha divisória entre a sanidade e o desequilíbrio mental. Transita-se de um para outro lado com relativa facilidade, sem que haja, inicialmente, uma mudança expressiva no comportamento da criatura. Ligeira excitação, alguma ocorrência depressiva, uma ansiedade, ou um momento de mágoa, a escassez de recursos financeiros, o impedimento social, a ausência de um trabalho digno, entre muitos outros fatores, podem levar o encarnado a transferir-se para a outra faixa de saúde mental, alienando-se, temporariamente, e logo podendo retornar à posição regular, a de sanidade. No aprofundado estudo da etiopatogenia da loucura, não se pode mais descartar as incidências da obsessão, ou o predomínio exercido pelos espíritos desencarnados sobre os homens. Tendo-se em vista o estágio atual de crescimento moral da Terra e daqueles que a habitam, o intercâmbio entre as mentes que se encontram na mesma faixa de interesse é muito maior do que um observador menos cuidadoso e menos preparado pode imaginar. Atraindo-se pelos gostos e aspirações, vinculando-se mediante afetos doentios, sustentando laços de desequilíbrio decorrente do ódio, assinalados pelas paixões inferiores, exercem constrição mental, e, às vezes, física naqueles que lhes concedem as respostas equivalentes, resultando variadíssimas alienações de natureza obsessiva. E na mediunidade, o que você pode me dizer? Sobre mediunidade temos algumas informações que podemos lhe passar. Que honra! Vamos falar sobre a mediunidade e seus desequilíbrios mentais, pode ser? Sim. É importante informar que a prática mediúnica não produz loucura como supõem algumas pessoas que desconhecem os ensinamentos espíritas. A mediunidade não produzirá a loucura, quando esta já não exista em germen, porém, existindo este, o bom senso está a dizer que se deve usar de cautela sob todos os pontos de vista, portanto qualquer abalo pode ser prejudicial. O que vocês devem é analisar que a prática mediúnica pode oferecer perigos às pessoas imprudentes, que não têm preparo doutrinário e não possuem certo equilíbrio moral, necessários à neutralização das influências obsessivas. Temos falado muito sobre isso em minhas psicografias. Médiuns irresponsáveis. Realmente há de se ter muito cuidado com o exercício mediúnico. É necessário investir no preparo doutrinário do trabalhador do grupo mediúnico, promovendo melhor seleção de participantes que deverão compor a equipe da reunião. Esses perigos, entretanto, têm sido muito exagerados. Em todas as coisas há precauções a adotar. A física, a química e a medicina exigem também prolongados estudos, e o ignorante que pretendesse manipular substâncias químicas, explosivos ou tóxicos, poria em risco a saúde e a própria vida. Não há uma só coisa, conforme o uso que dela fizeres, que não seja boa ou má. É sempre injusto salientar o lado mau das práticas espíritas, sem assinalar os benefícios que delas resultam e que sobrepujam consideravelmente os abusos e as decepções. Essa tem sido minha peregrinação, alertar os médiuns sobre a responsabilidade de se estabelecer as comunicações desconhecidas. Dedicação, leitura, equilíbrio e reforma íntima, sem isso eu acho que os médiuns em sua maioria, estão destinados ao fracasso. Acho também que é por isso que muitos médiuns fracassam. O fracasso se dá quando a disciplina é deixada de lado, Osmar, disse Lucas. Concordo com você, Lucas.
Bom, Osmar, o que eu tinha a te dizer sobre tipos de obsessão está revelado. Espero que eu tenha sido útil à obra em que escreves. Eu é que te agradeço, Simara, por partilhar conosco tanta sabedoria. Todos se levantam e Simara se despede de cada um antes de chegar perto de mim. Obrigado, Simara. Uma última coisa, Osmar. Sim, pode dizer. Em tudo que fizeres deposite uma poção de amor, pois é o amor que modifica tudo. Explique a seus leitores e amigos que é através do amor que tudo se transforma. Obrigado, Simara. Pode deixar. Eu te agradeço imensamente por todos esses ensinamentos. Antes de ir embora, quero ressaltar a importância da sintonia. Tudo o que falei acima depende da sintonia e permissão, como já lhe foi explicado. E o que podemos fazer para nunca sermos obsidiados, Simara? A oração é instrumento libertador de todos os males do espírito, Osmar. O hábito de orar afasta energias negativas e espíritos malfazejos do caminho do encarnado e também dos desencarnados. Enfim, orar é se libertar. Não tenho palavras para te agradecer por esse encontro, espero um dia estar ao seu lado para aprender ainda mais. Modifique-se, transforme-se e tudo serás capaz de conquistar. Gratidão, Simara. Ela sorriu, me abraçou e deixou o lugar. Estávamos todos exauridos e felizes com tantos ensinamentos. Virgílio, após abraçar e se despedir de Simara, senta-se novamente em sua confortável cadeira. Todos repetem o gesto do nobre espírito e se sentam. Eu pude perceber ali que aqueles obsessores eram na verdade espíritos amigos em comunhão com o auxílio ao próximo. Lucas, por favor, leve o Osmar. Volte outro dia para finalizarmos nossa mensagem. Sim, Virgílio, disse Lucas se levantando e me puxando pelo braço. Vamos, Osmar. Obrigado a todos, disse-me levantando e saindo. Lucas me levou até a minha casa, eu estava perplexo com tantos ensinamentos. Os dias passaram. Até que novamente ele me procurou, e voltamos ao umbral. Antes de julgar, aprenda com os espíritos. Capítulo 12. Ana. Mais uma vez fui acordado pelo Lucas pela madrugada. Olhei para o relógio e vi que eram 3h43 da manhã da madrugada. Ele chegou e me acordou, convidando a continuarmos a escrever essa obra. Me levantei, fiz a minha primeira higiene pessoal e me dirigi ao lugar onde escrevo os livros. Bom dia, Lucas. Bom dia, Osmar. Desculpe-me te perguntar, mas por que vocês sempre me acordam pela madrugada para escrever? Esse é o melhor horário para as comunicações entre mundos. Melhor horário, como assim? A psicosfera da Terra está menos densa. A maioria dos espíritos estão em desdobramento, fora do corpo físico, isso facilita as comunicações. A Nina já tinha me falado sobre isso, desculpe-me te perguntar isso novamente. Sem problemas, vamos escrever? Sim. Prepare-se, vamos desdobrar. Fiz minha prece e segui Lucas até a casa da Ana. E lá estava novamente sentado na mesma cadeira o Ricardo. Olá, Ricardo, disse Lucas. Olá, como vocês estão? Estamos bem, disse Lucas. E você, Osmar, como está? Ainda acordando, Ricardo. O corpo é o peso do espírito. Quando você se libertar dele, verá como é bom viver sem esse peso. Espero que sim. Tenha certeza disso, Osmar, disse Lucas. Olhei para a cama e me assustei com o estado da Ana. Magra, com pouco cabelo na cabeça e ligada a um aparelho que lhe controlava. O que houve com a Ana, Ricardo? Ela está com câncer. Câncer. Sim, muito em breve irá desencarnar. Meu Deus, mas tão jovem. Percebi que ao lado da cama de Ana dormia uma enfermeira sentada em uma poltrona branca. E essa quem é? Sua enfermeira, disse Ricardo. Com quantos anos a Ana está agora? 20 anos. Meu pai, tenha piedade dessa menina. Osmar, você se lembra do que a Ana fez no orfanato? Sim, me lembro perfeitamente. Pois bem, agora ela escolheu viver assim. Seu desencarne é parte do projeto encantatório. Ela escolheu ter câncer? Não, ela não escolheu essa doença. Ela escolheu viver em sofrimento até o seu desencarne.
A doença foi resultado de suas escolhas. Por isso você a obsidia. Na verdade, o meu trabalho como obsessor é cuidar para que tudo se cumpra. Como assim? Nossa conversa é interrompida quando Ana começa a passar muito mal. O aparelho que está ligado a ela começa a apitar um som alto. Rapidamente a enfermeira se levanta e começa a prestar os primeiros socorros à menina. Sua mãe e seu pai adentram o quarto desesperados. Uma grande agitação toma conta do lugar. Liga para o médico Fernando, liga correndo, ela está morrendo, diz apavorada a mãe de Ana. Seu pai corre até seu quarto para pegar o aparelho telefônico e imediatamente liga para o médico que cuida de Ana. A enfermeira não sabe mais o que fazer. Ana não consegue respirar. Ricardo se levanta e se posiciona na cabeceira da cama. Ele estende as suas duas mãos sobre a cabeça de Ana que dá seus últimos suspiros de vida. Lucas fica de pé ao meu lado. Densa névoa invade o lugar. 2 maqueiros chegam e colocam Ana sobre a maca e a levam para dentro da nevoa. A morte está consumada. Eu estava muito impressionado com tudo aquilo. Na morte de Jasmine eu vi a Nina buscar aquele anjo, mas no desencarne de Ana não havia ninguém, somente 2 maqueiros que calados chegaram e calados saíram levando a pobre alma. Ricardo se aproxima de nós e nos convida a sair daquele lugar. Eu me sentei na poltrona branca e fiquei por alguns segundos olhando a pobre mãe abraçada ao corpo morto de Ana. Ricardo se aproximou de mim e disse: "Sabe quem é essa mãe? Uma mãe que está sofrendo muito agora, tenho certeza. Ela é o espírito Maria que trabalhava com a Ana no orfanato. Nossa, e ela resolveu passar por isso ao lado de Ana. Sim, Maria é um bom espírito, não participou de nenhum castigo àquelas crianças, pelo contrário, era ela quem cuidava de todas aquelas crianças dando a elas um pouco de amor. Fazia isso escondido de todos. Cuidou, amou e auxiliou todas elas a seguirem para seus novos lares. Enfim, uma boa alma, disse. Sim, e se voluntariou para auxiliar Ana a cumprir seus resgates. Que coisa boa! Agora precisamos ir, Virgílio nos aguarda. Sim, vamos. Me levantei e seguimos para a caverna. Chegando lá encontramos todos reunidos à nossa espera. A caverna estava muito iluminada, como eu nunca tinha visto. Estavam lá Virgílio, Francisco, Maísa e mais alguns obsessores que eu não conhecia. Fomos saudados por Virgílio que nos aguardava. Olá Lucas e Osmar, sejam bem-vindos, disse Virgílio. Olá disse, curioso com mais aquele encontro. Sentem-se rapazes, ordenou Virgílio. Nos sentamos e esperamos pelas revelações que iriam acontecer. Ricardo então se dirige a mim. Você se lembra da última pergunta que me fez, Osmar? Não, não lembro. Eu vou te refrescar a memória. Por favor. Estávamos falando sobre a encarnação de Ana, e você me perguntou qual era o meu papel como obsessor dela. Lembra? Sim, eu perguntei, por isso você a obsidia. E eu te respondi, na verdade o meu trabalho como obsessor e cuidar para que tudo se cumpra. Sim, lembro. E você me perguntou, como assim? Sim, eu me lembro. Virgílio interrompe nossa conversa e começa a me explicar. Osmar, o nosso trabalho é acompanhar aqueles espíritos que necessitam depurar-se do mal que fizeram em algum momento da encarnação. A obsessão que praticamos na verdade é um dos instrumentos divinos para que tudo se cumpra. No caso da Ana, ela matou 4 crianças e precisava do perdão desses espíritos. Um deles a perdoou logo que chegou à vida espiritual. Os outros 3 a perseguiam em busca da vingança. Foram 2 encarnações perdidas. Encarnações essas onde seus verdadeiros obsessores obtiveram êxito em não deixá-la viver. Na primeira, esses 3 espíritos conseguiram que Ana se suicidasse. Na segunda morreu ainda menina em um manicômio. Como louca. Por ordens superiores interferimos e através do nosso processo obsessivo Ana conseguiu se libertar desses algojes e cumpriu através do sofrimento na carne os resgates necessários ao seu equilíbrio,
E assim agora ela está na colônia das flores na Câmara de Refazimento, em breve será acordada e tomará consciência de tudo o que passou para livrar-se definitivamente de todo o mal que fez. Quer dizer que a obsessão de vocês é para que o espírito encarnado consiga cumprir aquilo que se propôs para depurar-se do mal. Sim, nosso trabalho é acompanhar nosso protegido para que ele consiga através das provas sua redenção espiritual. Se nós não estivéssemos ao lado de Ana, certamente esses algozes conseguiram êxito mais uma vez, disse Ricardo. Meu Deus, eu nunca poderia imaginar que isso fosse possível. Tudo é possível quando se trata de evolução espiritual, Osmar, disse Maísa. Quer dizer que vocês trabalham obsidiando os obsessores para que eles não consigam êxito em suas tarefas. Esse é o nosso trabalho. É para isso que estamos no universo. Através da nossa obsessão, o espírito encarnado consegue cumprir aquilo que se propôs para livrar-se definitivamente das mazelas das encarnações anteriores e assim chegam às colônias livres para recomeçarem a caminhada. Bem que eu notei que vocês eram diferentes. Não somos diferentes, somos mensageiros. Obsessores do bem, se assim posso dizer. O título fica a seu critério. O importante é que todos saibam que até nas coisas supostamente más, há o bem, e que só o bem vence. Agradeço muito por essa oportunidade, Virgílio, agradeço imensamente por ser o instrumento elucidativo para tantas pessoas que precisam desses ensinamentos para se compreenderem na vida terrena. Compreendi que se o Ricardo não estivesse ao lado de Ana, dificilmente ela conseguiria expurgar todo o mal que fez. Compreendi também que foi o Ricardo através de seu processo obsessivo que levou a Ana ao estado em que estava, e assim ela conseguiu cumprir o que se propôs nessa vida. Que bom que você entendeu. E o Jober, que fim levou? Ele ainda está encarnado, vai morrer na prisão, está convertido, ora todos os dias pedindo perdão pelos seus erros, pois ele sabe em seu íntimo que não há acasos, que o fato de ter sido condenado injustamente tem um motivo divino. Algo em seu coração o conforta. Lembranças de outras vidas? Sim, temos lembranças eternas, essas jamais esqueceremos, disse Lucas. É como a lembrança que você carrega da vida, que teve ao lado de Maísa. Sim, jamais esqueceremos o que vivemos na França, disse Maísa olhando fixamente para Lucas. Osmar, é preciso que todos saibam que Deus é amor em perfeição, e sendo Ele a fonte viva do amor, nos oportuna de todas as formas. Tudo é possível quando o amor é o objetivo. Assim nós, os obsessores, estamos no universo para que a vontade dos espíritos se cumpra. Se um dia você precisar de ajuda para cumprir seus propósitos evolutivos, pode contar conosco. Espero não precisar, mas estou feliz em poder revelar essa linda história para os nossos leitores. Nós é que agradecemos por sua dedicação à compreensão e acima de tudo coragem para escrever sem medo. Obrigado, Virgílio, obrigado Lucas e a todos vocês por esse dia. Siga em frente, Osmar. Escreva. Voltei para minha vida simples, feliz com mais esse ensinamento. A missão do médium é o livro. O livro é chuva que fertiliza lavouras imensas, alcançando milhões de almas. Emanuel. Fim. Obrigado a todos e até o próximo livro. Amor e Equilíbrio Audiobook.